Sejam bem-vindos ao meu vídeo, onde eu vou apresentar o meu projeto de gerenciador financeiro, feito para a matéria de engenharia de software do professor Leandro Vaghetti, onde o objetivo é desenvolver uma aplicação web, seguindo os padrões de arquitetura, né, de engenharia de software e seguindo modelos de requisitos que já foram definidos em outra etapa. A primeira tela que a gente tem aqui é a tela de registro de usuário, já coloquei algumas informações aqui, que por enquanto não tem nenhum tipo de validação para garantir que está realmente utilizando o e-mail, mas apesar disso, ele já está fazendo registro dessas informações de login e de senha dentro do banco de dados definido no Supabase, que é o caso, certo? Criando aqui para criar uma conta, a gente consegue acessar a plataforma. O projeto ele é baseado principalmente em uma única tela, é para ser uma coisa bem direta ao ponto, simples e fácil de se utilizar, onde aqui tem todo o acompanhamento que a gente precisa para poder fazer esse gerenciamento de gastos e receitas que a gente tem durante um período, né? Então, é uma tela bem simples, onde tem todas as informações, tem um pequeno gráfico que é possível filtrar por dias para você acompanhar diariamente o que está sendo gasto, o que está sendo feito, e o mensal com o mesmo objetivo. Além disso, é possível filtrar por categorias, né, que tem aqui algumas categorias pré-definidas, mas que também é possível editar e alterar essas categorias ou até mesmo criar uma nova. Como aqui nesse caso, eu vou criar uma categoria chamada exemplo. Ela vai aparecer aqui dentro dessa página, dentro desse pop-up, né, dessa janela, e ela passa a ser um tipo de categoria que a gente pode filtrar aqui na hora de registrar alguma transação. Além disso, é possível alterar o nome, colocando qualquer coisa que a gente quiser, e vai alterar aqui também. E além disso, podemos excluir os registros, tudo isso fazendo as alterações devidas no banco de dados. Agora, para poder fazer a parte principal do projeto, que é adicionar transações, a gente clica ali em nova transação e com isso aparece uma janela de pop-up que a gente pode fazer a descrição, preencher esses campos de acordo com o que a gente está querendo registrar aqui. Então, nesse caso, registrando uma despesa, a gente coloca qualquer descrição, pode colocar um valor, que não é possível colocar qualquer tipo de caractere que não seja número. A gente seleciona uma categoria, que novamente a gente pode criar novas. É possível selecionar uma data, eu vou manter para hoje, e a gente adiciona essa transação. Essa transação vai ser salva aqui e ela vai aparecer aqui no gráfico de acordo com a categoria que a gente selecionar. Nesse caso, está em todas as categorias, então ela aparece aqui para o mês de dezembro, que é o momento atual, né? E caso a gente selecione aqui a categoria, faça o filtro, ela vai aparecer de acordo com o transporte. Se eu colocar em outros, ela não vai aparecer. Agora um exemplo aqui de receita, para ver como é que fica. Então, qualquer nome, um valor aqui diferente e qualquer tipo de receita. Vamos dizer que foi um freelance. Ele vai aparecer aqui, ele vai ter um comparativo de acordo com o mês, ele faz o somatório de todas as despesas que a gente coloca. Então, se eu colocar mais uma aqui, despesa ou receita, é, ele vai somar os valores e vai aparecer ali no gráfico como uma forma de somatório. Colocar lazer, mesmo que não seja, ele vai aparecer aqui com o somatório, né, R$ 500 de receita e a despesa se mantém a mesma. Se eu selecionar algum tipo de categoria, ele vai fazer o filtro e vai ter aqui apenas o correspondente dessa categoria. Além disso, aqui a gente tem o saldo total, que vai ser todas as receitas que a gente tem subtraído das despesas, para ter uma ideia ali do controle de quanto que a gente ainda tem disponível, né? Aqui ficam as receitas e as despesas, e um outro dos requisitos era conseguir definir um limite mensal de quanto que você deseja gastar. Então, vamos dizer que eu quero gastar no máximo R$ 1.000 em um período de tempo. Ele vai salvar aqui e você vai poder ter uma barra de progresso, além do valor máximo que você ainda pode gastar, para poder ter esse acompanhamento, né? Então, no caso, a gente gastou R$ 200 aqui,
atingindo 20% do limite mensal que foi definido de R$ 1.000. Então, restante a gente tem 800 e o que falta para poder atingir o limite, na verdade, o que a gente já gastou do limite foi 20%. Certo. É possível também a gente fazer edições dessas transações. A gente pode colocar aqui, mudar o nome, alterar o valor também, colocar 200 também, alterar o tipo de categoria. Ele vai salvar essa alteração. Demora um pouco, mas ele aparece aqui atualizado de acordo com as informações que a gente colocou. Além disso, é possível também deletar algum tipo de transação, né? Então a gente pode colocar aqui em excluir, ela vai sumir e todas essas atualizações estão sendo feitas lá no banco de dados. Essa é a tela principal. A gente eu não tenho a intenção de ter outras telas, é para ser uma coisa bem simples, tudo muito baseado em clicar em um botão, aparecer ali o objetivo do que você quer fazer e a partir daí resolver. Algumas alterações que eu gostaria de fazer para o projeto final seria ter uma página, ou se não uma outra forma, na verdade, não é nenhuma outra página, uma outra forma de verificar as transações que já foram feitas, já que se for colocando várias pode acabar ficando um pouco congestionado aqui as informações, né? Então talvez adicionar algum tipo de filtro para poder saber o que foi feito em determinado período e o que foi relacionado a cada categoria aqui nessa aba de transações recentes, ou se não colocar algum tipo de painel aqui embaixo da tela para poder fazer mais esse acompanhamento. Além disso, não foi implementado um aviso, né, que é um dos requisitos, que é o aviso de quando você bate esse limite mensal. Isso não foi adicionado, é algo que está aí para ser desenvolvido também e adicionar nesse projeto. Outra coisa que precisa ser adicionado é também a questão de gerenciar a sua conta, né? Então, atualmente não tem como, é tudo feito lá direto no banco de dados ou aqui na hora de criar a conta. Então, é possível alterar o e-mail, recuperar a senha, e são coisas que vão ser adicionadas para o projeto final. E aqui, por último, acredito que a última coisa que precisa ser mostrada é com relação à persistência dos dados, né? Baseado nas informações que a gente colocou. Então, o que a gente está vendo aqui está associado ao usuário que eu criei com aquele e-mail e aquela senha. Então, quando eu venho aqui em sair, vai aparecer a página de login, que nesse caso eu já tenho uma conta. E caso não tivesse, eu poderia vir aqui e criar uma conta. Mas no caso já tem uma conta, então eu posso vir direto aqui. Eu posso colocar o e-mail que eu utilizei, a senha que eu tinha criado para ela. Foi um caso bem simples. Eu venho aqui em entrar. Vai ter o aviso de que está carregando, né, coletando essas informações. Tem um mini avisozinho de bem-vindo, né? E aqui está todas as informações que a gente já tinha salvo anteriormente, né? Mostrando que realmente está com uma persistência de dados aqui e a gente não está perdendo essas informações. Como eu disse, está baseado no Supabase, né? Então, se eu carregar aqui a tela, já apareceu ali, inclusive. Só um momento. A gente vai poder ver que teve esse registro do usuário, né? Com o meu e-mail que eu tinha criado. A gente está com isso em nível de código, está criptografando a senha, para que não salve exatamente a senha dentro do banco de dados, né? Então, apesar de a senha não ter sido essa, é o que aparece aqui, a senha é completamente diferente, isso para garantir o máximo de segurança. Tem as tabelas aqui de categorias, que é uma melhoria que eu quero fazer, porque está fazendo, né, está repetindo várias vezes a mesma categoria, porque eu quis associar a cada usuário para cada um ter um nível de categoria diferente. A gente tem aqui as transações, tudo que foi salvo, separando por tipo, descrição, valor, a categoria. E tem aqui as informações, são configurações de cada usuário. Então aqui tem a parte do limite mensal, né, além do momento em que foi atualizado pela última vez essa informação. Então o registro que a gente colocou ali de R$ 1.000, ele está aqui salvo nessa tabela. O projeto está sendo hospedado na Vercel, né, uma versão gratuita, que já está com o deploy feito e a gente consegue visualizar aqui o projeto. E por último, com relação à responsividade do projeto, a gente tem aqui a página já preparada para poder receber, por exemplo, em celular, no caso, coloquei aqui o iPhone 14 também vai,
iPad também apareceu. E no caso, isso é a página de login, né? Agora para a gente ver aqui a página do projeto em si, consegue acompanhar a mesma coisa. Que aqui no caso do iPad tem a parte ali das transações aqui embaixo, o gráfico aqui, juntou todas as informações aqui de resumo, né? Saldo total, receitas aparecendo aqui e a possibilidade de editar categoria, nova transação e sair. Para o celular ele diminui um pouco o tamanho, né? Ele reduz e deixa só ícones, não deixa o nome escrito. Aqui tem a opção de editar as categorias, aqui adicionar uma nova transação e aqui fazer o logout. Aqui aparecem os cards de saldo total, receita, e a gente vai descendo e vai tendo algumas outras informações. Acaba sumindo um pouco aqui, é uma melhoria que tem que fazer com relação à responsividade, mas de uma forma geral está aparecendo tudo aqui na tela, conseguindo fazer a maioria das ações, apesar de estar cortando um pouco aqui a tela. Então, é um ajuste que vai ter que ser feito para poder finalizar ali os requisitos. Com relação ao acompanhamento detalhado dos requisitos, isso daqui é uma coisa que está faltando, na verdade, isso aqui é uma coisa que já tem, né, do projeção de saldo futuro, que eu quero melhorar, mas agora está ali aparecendo como saldo final. Filtros personalizados, então ainda não está 100% personalizado, mas está ali separado por categorias, né? Além disso, permitir que o usuário edite ou exclua, isso daqui está sendo feito lá nas transações. Está acessível em dispositivos móveis, tem que melhorar aquilo lá que a gente viu, mas de uma forma geral já está funcionando bem. O limite de gastos mensal, isso já está definido ali. O emitir alerta não está implementado, mas é uma melhoria que pode ser feita para a etapa final do projeto. Gerar gráficos, está sendo gerado gráficos, né? Aquele ali vai ser o gráfico principal mesmo, a única diferença vai ser os pequenos filtros que pode colocar nesse gráfico. Relatório ainda vai ser uma coisa que precisa ser implementado, mas o principal objetivo realmente era o gráfico. Aqui está sendo calculado o saldo total, o histórico, todas as outras informações, e permitir o cadastro de despesas e receitas pelo usuário com os campos que tinham sido definidos e que talvez eu adicione outros, dependendo da necessidade do avançar do projeto. Então, acredito que seja isso, essa é a apresentação do projeto. Acabei não me apresentando,